Os estudos de análises econômicas em saúde são cada vez mais requisitados pelas revistas científicas. Nesta videoaula, vou explicar algumas características dos estudos de custo-efetividade para que você possa entendê-los melhor e planejar sua pesquisa científica. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa, que tem o objetivo de fornecer informações sobre metodologia científica, capacitação em projetos de pesquisa e redação científica. As análises econômicas em saúde são feitas para estudar o custo de uma intervenção em relação às suas consequências, aos resultados dessas intervenções, ou também chamado de desfechos. Existem 4 tipos de estudos de análises econômicas em saúde. Eu vou comentar sobre todos eles aqui, mas o mais importante para definir o tipo de estudo é a pergunta central, é aquela questão a ser respondida que define qual tipo de estudo de análise econômica que será feito. Então comece com a questão do estudo, e para você definir a questão do estudo, o primeiro ponto é a população. Qual é o grupo de pessoas que você vai estudar? Qual é a população-alvo que você vai coletar dados? E qual é a importância econômica dessa questão que você quer estudar? E também incluir na questão do estudo os desfechos, ou seja, quais resultados ou efeitos que você espera dessas intervenções. Você espera uma redução da mortalidade, um aumento de anos de vida, ou aumento da qualidade de vida? Ou você vai estudar desfechos substitutos ou desfechos clínicos finais? Então é a definição sobre a questão da pesquisa, a questão do estudo, que vai definir qual tipo de análise econômica que vai ser feita. Um conceito importante é diferenciar a eficácia da efetividade. Eficácia é um termo utilizado para condições controladas em que se maximiza o efeito. Um exemplo clássico são os estudos laboratoriais. Também os estudos fase 3 de medicações que usam muitos critérios de exclusão para a população de estudo. Esses estudos são feitos muitas vezes em condições clínicas ideais, que não refletem a realidade do dia a dia. É diferente do termo efetividade. Quando se usa esse termo, é a medida do resultado em condições não controladas na prática diária, na prática clínica, na vida real. Por isso que é sempre preferível lidar com estudos de custo-efetividade, porque são aqueles que lidam com os efeitos, os desfechos da prática clínica habitual, da vida real. Vamos ver como isso se aplica em cada tipo de estudo. O tipo de estudo de análise econômica mais comum são os chamados estudos de custo-efetividade. Como falei, efetividade é um termo mais relacionado a condições práticas do dia a dia, condições de vida real. Esses estudos podem comparar distintas intervenções em relação a um desfecho, várias intervenções, ou normalmente 2, em relação a um desfecho. São medidos os custos de cada intervenção, podem ser custos em reais, em dólares ou convertidos em dólares internacionais, e os efeitos medidos são medidos em unidades naturais, ou seja, os resultados das intervenções são medidos em unidades naturais, exemplo, anos de vida. Outros exemplos de efeitos que são estudados a partir de algumas intervenções: mortalidade ou anos de vida, o tempo de hospitalização. Você pode querer medir o tempo de hospitalização de uma intervenção ou após outra intervenção, comparar o custo de cada uma e qual houve maior custo por tempo de hospitalização, ou custo por ano de vida, ou custo por algum evento adverso, por exemplo, infarto agudo, amputações, desencadeamento de pneumonias, ou seja, algum evento adverso relacionado à intervenção. Quando se compara o resultado de uma intervenção, o custo de uma intervenção, com o resultado em unidades naturais,
Estes são os estudos de custo-efetividade. Algumas características desses estudos, eles são amplamente utilizados porque há normalmente um grande número de estudos primários que fornecem dados para as análises de custo-efetividade. Outra característica desse tipo de estudo, se você está programando realizar uma análise de custo-efetividade, evite estudar desfechos substitutos. Um exemplo, se você quer estudar a mortalidade, evite estudar desfechos como queda da pressão arterial, redução dos níveis de colesterol. Vá direto ao evento final, o desfecho clínico que tem real importância. O segundo tipo de análise econômica são os estudos de custo-utilidade. Também é possível comparar diferentes intervenções em relação ao custo e o desfecho estudado. Aqui no caso, o desfecho estudado, o efeito das intervenções, leva em consideração a característica da qualidade de vida. Então não é só uma unidade natural, como no estudo de custo-efetividade puro, mas leva em consideração também qualidade de vida. Um dos indicadores mais comuns são os anos de vida saudáveis. Para calcular esse indicador, para levar em conta a qualidade de vida junto de uma unidade natural, é utilizado um indicador de utilidade. Ou seja, esse indicador de utilidade combina os benefícios das intervenções em tempo de vida e qualidade de vida, multiplicando tempo versus qualidade de vida à formação do benefício de cada intervenção. E como pode ser medida a qualidade de vida de cada intervenção? A qualidade de vida de cada procedimento, cada intervenção, normalmente é medida por instrumentos psicométricos já validados, como o questionário SF-36, o SF de 6 dimensões. Um questionário muito utilizado é o EUROCOL de 5 dimensões ou o Health Utility Index. Isso varia de acordo com o assunto a ser estudado, com o tema da pesquisa, mas cada questionário vai fornecer um número que pode quantificar a qualidade de vida. E então o pesquisador define o score de utilidade, que por padronização vai de 0 a 1, onde 0 significa a morte, 1 é a saúde perfeita. Assim, o score de utilidade é multiplicado pelos anos de vida e aí então é formado o indicador de anos de vida ajustado por qualidade, que é chamado de QALY, Quality Adjusted Life Years. Este é o indicador de preferência nos estudos de custo-utilidade. Veja só esse exemplo em um estudo publicado recentemente, um estudo de custo-efetividade, comparando duas intervenções, a revascularização endovascular e o exercício físico para pacientes com obstrução das artérias ilíacas. Veja só que ao explicar os métodos do artigo, os autores colocam que esta vai ser uma análise de custo-utilidade, apesar de que no título está custo-efetividade. Então essa é uma prática muito comum na literatura inglesa, os estudos de custo-efetividade serem uma designação para todos esses outros subtipos. Os autores mostram na seção de resultados que o indicador de anos de vida ajustados por qualidade em uma intervenção foi menor do que este indicador na outra intervenção. Então, houve uma intervenção que houve mais anos de vida ajustados por qualidade do que a primeira intervenção, uma diferença estatisticamente significativa, e assim definiram este efeito das intervenções desta maneira. Este é o estudo de custo-utilidade, na qual o indicador de efeito são os anos de vida ajustados por qualidade. Desta forma, os estudos de custo-utilidade permitem a análise de diferentes intervenções em diferentes áreas. Por exemplo, comparar um programa de prevenção de hipertensão arterial com um programa de prevenção de DSTs. Isso é possível nos estudos de custo-utilidade, que os efeitos são diferentes, porque há um indicador de qualidade de vida junto do efeito. Porém, como foi visto no exemplo, os estudos de custo-utilidade também podem ser utilizados
quando o efeito é semelhante dentro da mesma área. O terceiro tipo de estudo de análise econômica são os estudos de custo-minimização. Neste tipo de estudo, nós assumimos que o resultado das intervenções é semelhante, são equivalentes. Ou seja, as intervenções têm efeitos equivalentes, então a única comparação que é feita é o custo de cada intervenção. Desta forma, como os resultados são semelhantes, a alternativa mais barata normalmente é a custo-eficaz. São estudos pouco realizados na área da saúde. Normalmente os estudos da área da saúde levam em consideração também o efeito das intervenções. E o quarto tipo de estudo de análise econômica são as análises de custo-benefício. Neste tipo de estudo, o custo é valorado em uma unidade monetária, em real ou em dólares, e da mesma forma o benefício ou o resultado das intervenções também é valorado em uma unidade monetária. O valor resultante é o benefício líquido. Esses estudos têm uma dificuldade para a área da saúde, porque é exatamente como valorar o benefício. Como quantificar em valores em unidade monetária o benefício de uma intervenção para cada pessoa, para cada paciente. Uma alternativa é utilizar a medida de disposição para pagar. Eu vou dar um exemplo logo à frente. O resultado dos estudos de custo-efetividade é medido comparando então o custo por efeito de uma intervenção com o de outra intervenção. Um indicador importante também desses estudos é a razão de custo-efetividade incremental, em que se leva em consideração o custo, a diferença de custo das intervenções e a diferença de custo de benefícios das intervenções. Então veja, a razão de custo-efetividade incremental leva em consideração a diferença de custo e a diferença dos efeitos. Veja só neste exemplo, este é um exemplo retirado da diretriz metodológica do Ministério da Saúde sobre as análises econômicas em saúde. Este é um exemplo de comparação de 4 intervenções. Cada intervenção tem um custo e com um resultado em anos de vida. Então veja que essa intervenção número 3 teve um custo de 9.000 para 3,9 anos de vida. A razão de custo-efetividade incremental em relação à opção anterior foi de 15.000. Se nós supomos que a medida de disposição para pagar desta intervenção é 20.000, seja 20.000, uma intervenção que custe 15.000, ela é custo-eficaz. Mas uma intervenção com a razão de custo-efetividade incremental de 30.000, ou seja, acima do valor de disposição para pagar de 20.000, ela passa a não ser custo-eficaz. Um problema é que na literatura brasileira, em saúde, ainda não existe uma definição sobre o valor de disposição a pagar para todas ou para várias as intervenções. Uma alternativa para os estudos que fazemos então na nossa população sobre o limiar de disposição a pagar é utilizar a metodologia CHOICE, a designação de Choosing Interventions that are Cost Effective, que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, quando a razão de custo-efetividade incremental é menor do que uma vez o PIB per capita, esta é uma intervenção muito custo-efetiva. Se a razão de custo-efetividade incremental for até 3 vezes o valor do PIB per capita, ainda é uma intervenção custo-efetiva. Porém, se for maior que 3 vezes o PIB per capita, passa a não ser mais custo-efetiva. Então, utilizar essa metodologia, isso traz valor à sua pesquisa científica, porque você pode comparar o custo-efetividade da sua intervenção com o limiar de disposição a pagar, utilizando essa metodologia orientada pela Organização Mundial de Saúde. Desta maneira, um sumário dos 4 tipos de estudos de análises econômicas. No estudo de custo-efetividade, o custo de cada intervenção é medido em um valor monetário, em real ou em dólares. O desfecho é uma medida clínica, pode ser anos de sobrevida ou eventos evitados,
e a medida do resultado de cada intervenção é o valor em reais pela medida de desfecho ganho, ou seja, pela razão de custo-efetividade incremental. No estudo de custo-utilidade, cada intervenção também é medida em um valor monetário e o desfecho, o resultado dessa intervenção, é medido em anos de vida ajustados por qualidade. Existem outros indicadores de custo-utilidade, mas esse é o mais comum, e a medida do resultado é o valor em reais por ano de vida ajustado por qualidade ganho. Nos estudos de custo-minimização, cada intervenção é medida em um valor monetário e não há medida dos desfechos, porque é considerado que os desfechos são equivalentes. Portanto, é somente uma comparação de custos entre cada intervenção e nas análises de custo-benefício, cada intervenção é medida em valor monetário da mesma forma que o resultado delas também medido em um valor monetário, e o que se mede no final, o resultado, é o valor líquido da diferença entre o benefício menos o custo. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. Este foi um vídeo de explicação sobre as análises econômicas em saúde. Eu espero que tenha trazido valor para você no entendimento dos artigos e no planejamento de uma pesquisa científica. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe.